Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de mais tentativa da terceira via de descolar o Tarcísio do Bolsonaro, hein? Olha só essas colunas aqui do Lauro Jardim e mais ainda essa aqui do Metrópolis aqui, ó, dizendo que não, frente da direita capitaneada por Tarcísio deixa Bolsonaro em segundo plano. Eu vou mostrar para vocês aqui que não foi isso. O Bolsonaro, segundo eles, porque no discurso o Tarcísio falou pouco do Bolsonaro. Falou só 3 vezes do Bolsonaro durante o discurso. Para eles, não, que está abandonando o Bolsonaro e coisa e tal. O Tarcísio não é maluco. O Tarcísio sabe que ou ele vai estar junto com o Bolsonaro, e aí, beleza, ele tem chance realmente de ganhar em 2026, ou ele não vai estar com o Bolsonaro, e aí ele vai se candidatar para o governo de São Paulo mesmo, e não tem esse negócio. Ele sabe que não tem musculatura para a presidência em 2026. Isso daqui, mais uma vez, é mais uma tentativa número 5.329 de descolarem o Tarcísio do Bolsonaro. Vamos entender esse caso aqui, porque tem umas coisas interessantes nessa história aqui. Até essa análise que foi feita pelo pessoal do UOL aqui, ó. Extrema-direita vai usar vídeos de depoimentos para atacar Moraes. É o que eu estou falando para vocês. É lógico que eles já perceberam que o Moraes, com esse julgamento contra Bolsonaro, está dando força para Bolsonaro. É isso que eles estão falando aqui no final das contas. Vamos entender esse argumento aqui do pessoal aqui, essa coluna aqui do Lauro Jardim. Essa notícia foi sugerida por Mastigador de Azulejos, os Pinguins da Amazônia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, olha a coluna do Lauro Jardim. Lauro Jardim, não preciso explicar para vocês que já está 100% na turma do pessoal que temos que ter uma terceira via do Tarcísio sem Bolsonaro. Não pode ser Tarcísio com Bolsonaro, tem que ser o Tarcísio sem Bolsonaro. Aí tá aqui plantando a sementinha do ódio, né? É o que eu falo pro pessoal. Pessoal da direita, tomem cuidado, tá? Tem muita gente por aí plantando a sementinha do ódio contra o Tarcísio, dizendo que o Tarcísio abandonou o Bolsonaro. É isso que eles querem que você pense. O que eles querem que você pense é que o Tarcísio brigou com o Bolsonaro, porque eles estão doidos para ter o Tarcísio sem o Bolsonaro. E não vai ter o Tarcísio sem o Bolsonaro. O Tarcísio sabe disso. O Tarcísio não é um retardado mental como esse pessoal da isentosfera aí, para saber que seria uma roubada ele brigar com o Bolsonaro e tentar a candidatura em 2026. Esse pessoal quer envenenar a cabeça de vocês para envenenar as duas coisas, ou envenenar o Bolsonaro ou envenenar o Tarcísio. Para eles, qualquer das duas coisas é veneno do mesmo jeito, é positivo do mesmo jeito. Enfraquece o Tarcísio, enfraquece o Bolsonaro. Ignorem o que esse pessoal fala. Mas enfim, vamos ver qual é o argumento. Tá aqui, ó. Para líderes do Centrão, a opção de Bolsonaro para 2026 depende de um Lula magro nas pesquisas. Todo mundo sabe que o Lula tá na merda, que não tem nenhuma chance do Lula melhorar daqui para frente, porque a economia só vai piorar daqui para frente, o Lula não tem como melhorar. Mas de qualquer forma, olha o que ele diz aqui, ó. Líderes graúdos do Centrão, entenda, Kassab, se reuniram com Bolsonaro recentemente e saíram da conversa com uma certeza. Se Lula chegar no início de 2026 fraco, magro nas pesquisas, ele apoiará Michele ou Eduardo Bolsonaro à presidência. Ou seja, se tiver uma chance grande da Michele ganhar ou do Eduardo Bolsonaro ganhar em 2026, o Bolsonaro vai ficar com um desses dois mesmo para a presidência, não vai apoiar o Tarcísio. Eu não tenho essa leitura não, porque no final das contas o Lula vai chegar fraco em 2026. E de qualquer forma, o Tarcísio continua sendo uma ótima alternativa para o Bolsonaro também em 2026, mesmo com o Lula fraco. O que ele está dizendo aqui, ó, se a situação for oposta, ele tende a ir de Tarcísio de Freitas. Ou seja, que se o Bolsonaro achar que vai ser uma disputa difícil, aí ele bota o Tarcísio de Freitas, porque é certeza de ganhar do Lula. Eu acho isso uma besteira, como eu falei para vocês. A minha visão é que é muito mais fácil a Michele Bolsonaro ganhar do Lula do que o Tarcísio ganhar do Lula. Os argumentos que a esquerda usa contra o Bolsonaro para tentar colar o candidato no Bolsonaro vai ser muito mais forte com o Tarcísio do que com a Michele no final das contas. A Michele é mulher. Aquela lorota toda que eles chamam de nazista, fascista, taxista, motorista e não sei o que lá, misógino, homofóbico, isso tudo é muito mais difícil de colar na Michele. E a Michele fala muito bem, a Michele tem uma presença muito boa, a Michele tem uma capacidade muito boa, então é muito mais fácil para ela encarar um Lula forte do que para o Tarcísio encarar esse Lula forte, né? Então, de novo, acho uma besteira isso daqui, o Lula não vai estar forte em 2026. Aqui, ó, um dos chefes do Centrão, entenda, Kassab, quem quer o Tarcísio como candidato não deve, portanto, torcer por um Lula mal das pernas.
Então aqui tem duas coisas que entregam a parada. O pessoal já percebeu que a única chance que o Tarcísio tem é se o Bolsonaro apoiar ele. E eu concordo plenamente, não tem outra alternativa. E o Tarcísio sabe disso. O Tarcísio sempre deixou claro esse tipo de coisa. Então esse tipo de situação aqui, eu acho que quem é essa pessoa aqui que está falando esse tipo de coisa pro Lauro Jardim é um líder graúdo do Centrão. Qual é o líder graúdo do Centrão que quer a isentosfera, que não quer ninguém ligado ao Bolsonaro? É o Kassab, porra. Esse líder graúdo do Centrão certamente é o Kassab que está ventilando essas coisas para o Lauro Jardim. Olha, não podemos bater muito no Lula, porque se o Lula estiver muito fraco, o Bolsonaro vai de Michele, não vai de Tarcísio. Lorota. Ao contrário, com o Lula muito fraco, aí é que tem mais chance o Tarcísio, aí é que o Bolsonaro vai querer mais o Tarcísio nessa história. Aí aqui tem um outro pessoal aqui do Metrópolis, né? Não, frente da direita capitaneada por Tarcísio, deixa Bolsonaro em segundo plano. Esse é o sonho do pessoal. O repórter aqui quase gozou na hora que escreveu essa matéria. Ai, gozei! O Tarcísio abandonou o Bolsonaro. É isso que quer esse pessoal. Tomem cuidado, porque eu tô vendo gente na direita também criticando o Tarcísio, não sei o que lá, com essa ideia também. Não embarquem nisso daí. O Tarcísio tá ligado ao Bolsonaro, o Bolsonaro e o Tarcísio gostam muito, são amigos, são ligados, não tem esse papo não, né? Mas tá cheio de gente na direita e na isentosfera querendo separar os dois. Aí vem aqui o pessoal aqui, ó, o evento de filiação do Derrite, né? O Derrite foi pro PP. Ou seja, saiu do PL e foi para o PP. O Derrite é outro que é ligado a Bolsonaro e está indo para o PP exatamente para eventualmente cobrir a necessidade do Tarcísio, do PP, ser candidato a presidente federal, né, candidato a presidente da República. Então o Derrite é um bom nome, o Tarcísio está no PP hoje, ele tem uma dívida de gratidão ao pessoal do PP, evidentemente ao Ciro Nogueira, a esse pessoal todo. Então, de novo, ele está querendo sair existe a possibilidade dele ser o candidato do Bolsonaro para a presidência em 2026. Se isso acontecer, é muito provável que ele saia do PP e vá para o PL. Não sei se isso vai acontecer, mas é uma possibilidade. E talvez ele está deixando justamente o Derrite para ser o substituto dele em São Paulo. Bota o Derrite para governador de São Paulo, eu tenho certeza que vai ter uma excelente entrada aqui. E, de novo, lembra que São Paulo tem o problema da persistência muito grande do pessoal do PSDB, do pessoal do PSD. O PSDB virou o PSD, tá, gente? Para quem não entendeu isso ainda, o PSDB ficou uma marca tão ruim que acabou, né? Não existe mais PSDB, na verdade. Virou o PSD. Em São Paulo, o PSD ainda é muito forte, tem muitos prefeitos em São Paulo, muita estrutura que está nas mãos do Kassab. Então o Tarcísio teve que se aliar ao Kassab lá em São Paulo, porque não tem alternativa. Em São Paulo, se você não tiver o apoio do Kassab, você não faz nada. Então essa é a situação. Por isso que ficaria estranho alguém do PL, como Derrite, candidato a governador. Se o Tarcísio for para presidente da República, vai ter que ter um outro nome para o governo de São Paulo, e por isso é muito possível que esse outro nome seja o Derrite. Daí o Derrite saiu do PL e foi para o PP, para ficar mais fácil ele fazer os conchavos com o Kassab. Gente, não tem jeito. Eu também não gosto do Kassab, acho o Kassab um merda. Mas a verdade é que ele tem uma posição política muito forte em São Paulo. Qualquer um que queira governar São Paulo sem o Kassab vai ter dificuldade. Daí a necessidade do Derrite ir para o PP. O jogo é esse mesmo, não tem problema nenhum, não tem nada. É lógico que tá o Kassab aqui tentando fazer o pessoal, não, torçam a favor do Lula, para ser o Tarcísio o candidato. Aí o pessoal se contrapõe aqui, né? Porque justamente o que eles estão dizendo aqui, ó, é que o Tarcísio não tem chance, só vai ser candidato se o Bolsonaro der o ok. Eles já falam aqui. E aqui o pessoal dizendo que não, que olha só, a frente capitaneada pelo Tarcísio deixa Bolsonaro para lá. Qual que é o critério que eles dizem aqui pro Tarcísio ter deixado o Bolsonaro para lá? Não, porque ele só citou Bolsonaro 3 vezes no discurso. Esse é o argumento do pessoal para dizer que o Tarcísio abandonou o Bolsonaro. Só citou 3 vezes o Bolsonaro no discurso e não sei o que lá. Aqui, ó, o Bolsonaro o Tarcísio falou do simbolismo do evento que reuniu presidentes do PL, do PP, do União Brasil e do PSD, o que é uma coisa importante realmente, né? Uma frente ampla nesse caso aí, além de diversos deputados e senadores e um ensaio da aliança que pode se formar para a disputa do Palácio do Planalto em 2026. Eu não tenho dúvida nenhuma.
o Derrite ter ido para o PP, é a preparação para o Derrite ser o candidato para o governo de São Paulo, conforme o Derrite do PL, é do partido do Bolsonaro, tá indo para o PP por quê? Porque o Tarcísio, para sair do PL, ou desculpa, para sair do PP e ir para o PL e disputar a presidência pelo Bolsonaro, tem que deixar alguém no lugar aqui em São Paulo. Fazer a candidatura pelo PL de São Paulo, né, seria complicado porque teria briga direta com o Kassab. Então o cara vai para o PP para conseguir arrumar ali um arranjo com o Kassab em São Paulo e permitir o Tarcísio. Porra, tá lindo, tá excelente. É totalmente a favor de Bolsonaro. Todo mundo aqui sabe que se não tiver a bênção de Bolsonaro, o Tarcísio não vai se candidatar para a presidência da República. Ele não tem nenhuma chance, né? Então, ele está falando aqui, ó, outra coisa que é importante aqui, não pode sair despercebido, o simbolismo dessa reunião aqui é a quantidade de lideranças que nós temos aqui do Brasil inteiro. Para quem duvida que esse grupo estará junto ano que vem, eu digo para vocês, esse grupo estará unido, esse grupo vai ser forte, esse grupo tem um projeto para o Brasil e sabe o caminho. E é lógico que o cara está querendo colocar isso aqui como se o Tarcísio falou, tá vendo, é esse grupo aqui, esquece o Bolsonaro. Não, meu amigo, tá subentendido que esse grupo é o grupo do Bolsonaro, meu amigo. O pessoal está se reunindo justamente para apoiar o Bolsonaro em 2026, caso o Bolsonaro não possa ser candidato em 2026. É um absurdo o Bolsonaro não poder ser candidato em 2026? É lógico que é um absurdo. Mas o que o pessoal está colocando aqui é justamente que vai ser o Bolsonaro que vai dar a benção. Ai, porque aqui, em seu discurso, Tarcísio mencionou Bolsonaro só 3 vezes. Tarcísio abandonou o Bolsonaro, tinha que ter falado 56 vezes. Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Tinha que ser assim o discurso do Tarcísio, segundo o rapaz aqui do Metrópolis, para ele realmente estar do lado do Bolsonaro. Como falou só 3 vezes em Bolsonaro, então tá abandonando o Bolsonaro e coisa e tal. É patético esse pessoal, mas é a virtude desse povo. É o povo que tenta tirar os votos do Bolsonaro sem se ligar ao Bolsonaro, né? É esse pessoal que não vai a lugar nenhum, meu amigo. Os votos são do Bolsonaro. O Bolsonaro reúne as características adequadas aqui no Brasil, que o povo vê eles como anti-Lula. E o pior, quanto mais o Lula bate nele, quanto mais o STF bate no Bolsonaro, mais ele se torna o anti-Lula, mais ele vai ter voto, mais ele vai ter força. Aí é engraçado, o pessoal colocando aqui que a Michelle Bolsonaro ganha força na direita para a eleição em 2026. Eu concordo. Eu acho a Michelle melhor até do que o Tarcísio para 2026. Não sei qual vai ser a escolha do Bolsonaro. Quem o Bolsonaro apontar vai ter o meu voto. Mas eu acho a Michelle melhor do que o Tarcísio no final das contas. De qualquer forma, votaria com um maior prazer no Tarcísio. Eu acho que o Tarcísio tem um potencial enorme de justamente fazer isso, né? De conseguir convencer a área do centro, conseguir convencer o pessoal que não é bolsonarista raiz a votar nele. Isso é importante, gente. Quem ganha a eleição é quem convence o centro. Bolsonarista já vai votar em Bolsonaro de qualquer jeito, ou em quem o Bolsonaro indicar de qualquer jeito. Lulista já vai votar no Lula de qualquer jeito, não adianta. Ninguém vai mudar a cabeça dos lulistas, lá dos jumentos que votam no Lula, vão continuar fazendo L. A questão é quem convence o centro. E aí que eu falo, o Bolsonaro tem esses 2 nomes ótimos. A Michelle Bolsonaro pode convencer o centro, as mulheres que ainda têm muita resistência em votar no Bolsonaro e coisa e tal. E o Tarcísio também tem uma entrada muito grande para convencer esse pessoal, meu amigo. Ah, mas o Tarcísio apertou a mão do Alexandre de Moraes, o Tarcísio está do lado dos inimigos. Gente, quem fala isso é quem quer separar os dois, meu amigo. Não tem esse papo não, cara. O Tarcísio tem uma boa entrada com o Alexandre de Moraes, porque para que ele vai comprar briga antes? Deixa para comprar briga na hora certa, meu amigo. O Alexandre de Moraes vai ter o que é dele. Vai chegar a hora do Alexandre de Moraes. Calma, não é a hora ainda do Tarcísio brigar com o Alexandre de Moraes, ou, via de regra, a Michelle brigar com o Alexandre de Moraes. Não é hora de arrumar confusão agora para isso. Calma, deixa a gente chegar lá, depois a gente vai fazer a coisa correta. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser essa briga. O próximo presidente, seja a Michelle, seja o Tarcísio, tendo um bom Senado com a direita, uma boa Câmara, meu amigo, o Alexandre de Moraes está fudido. O próximo presidente já bota 3 ministros do STF pelo próprio decurso de prazo. Pode ser que troque mais um aí se o Barroso realmente desistir e o Senado conseguir segurar a indicação do Lula, e ainda pode botar mais um se for o caso de fazer um impeachment contra ministro do STF. Basta um impeachment de uma pessoa, Xandão. Pronto, já temos 6-5 no STF, já podemos começar a brincadeira de corrigir os problemas todos que o STF tem causado na direita, né?
E aqui, ó, parece que o pessoal do UOL já percebeu esse problema aqui, ó. Extrema-direita vai usar vídeos de depoimentos para atacar o Alexandre de Moraes. Ué, por que a direita vai fazer isso, o Cassado? O Moraes não precisa de voto, o Moraes não tem eleição para ele. Por que a direita faria isso? É exatamente porque eles já estão percebendo o que eu estou falando para vocês. Quanto mais o Alexandre de Moraes bate no Bolsonaro, quanto mais o Alexandre de Moraes bate na direita, mais a direita ganha voto. O Alexandre de Moraes está usando uma estratégia que parece muito boa agora. Não gosto do Bolsonaro, vou prender ele, vou proibir ele de participar de eleição, vou proibir tudo. Aí o que o pessoal está percebendo aqui? Que isso vai ser usado contra ele. É lógico que vai, é evidente que vai. Isso vai dar uma força enorme para qualquer que seja o candidato contra o Lula ano que vem, contra o Alexandre de Moraes ano que vem. Isso vai favorecer não só a Michelle ou o Tarcísio ou quem quer que seja que o Bolsonaro coloque como candidato ano que vem, como vai favorecer também o Bolsonaro a eleger um monte de senadores. O Alexandre de Moraes, com essa brincadeirinha dele, esse processo de exceção dele aqui, esse tribunal de exceção que ele está montando com esse suposto golpe aqui, ele está cavando a própria cova política e, quiçá, a própria cova jurídica também, né? Aqui, ó, no caso da ameaça de prisão feita por Moraes ao ministro da Defesa, Aldo Rebelo, a audiência não teve transmissão pública. Vocês sabem, né? O Alexandre de Moraes proibiu gravar, porque estava ficando feio para ele a gravação, né? Agora, por enquanto, os jornalistas têm acompanhado as audiências por meio de uma transmissão ao vivo na sala da primeira turma do STF. A gente já pode esperar da oposição e da extrema-direita que o Brasil vão fazer cortes e mostrar: olha como o Moraes é descontrolado, olha como o Moraes ameaça, a pecha do autoritarismo. O que esse pessoal está falando aqui, né? Do jeito que o Xandão está fazendo, isso vai ajudar o Bolsonaro, e vai. E eu estou falando para vocês, e vai. E mesmo que não tenha vídeo, mesmo que o Alexandre de Moraes censure tudo, não deixe passar nenhum vídeo, vai ajudar a condenação do Bolsonaro, vai ajudar o Bolsonaro, vai ajudar a direita. Esse pessoal está começando a perceber o tamanho do buraco que eles se botaram aqui, ó. Letícia Casado, colunista do UOL. Pode ser um pouco complexo para o Moraes, que já tem um histórico, inclusive, com esse processo que começou lá atrás, com o inquérito das milícias digitais em 2019. Tem uma série de questionamentos de autoritarismo, da maneira como o Supremo abriu esse inquérito. Pois é, tem uma série de questionamentos, né? O pessoal está percebendo agora, eles estão fodidos, porque não interessa que o Alexandre de Moraes pode condenar o Bolsonaro? Pode prender o Bolsonaro? Pode, é o que eles querem fazer, né? Eles são STF, mandam e tudo, só que o custo político disso vai vir, isso tudo eles estão percebendo, vai ajudar a direita em 2026. Eles estão fodidos, não tem alternativa. A alternativa que eles têm agora é sacrificar o bode careca. Vamos ver o que eles vão fazer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.